Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Becky Watts. A Rebecca Watts, conhecida como Becky, ela nasceu na Inglaterra em 1998. Ela vivia com seu pai, chamado Darren, e a sua madrasta, que se chamava Andy. A mãe da Becky ela teve alguns problemas com a justiça. Por conta disso, a guarda da Becky ficou pro pai dela, então ela morava com o pai desde que ela tinha 2 anos. Ela também tinha um irmão mais velho, chamado Daniel, mas o Daniel ele chegou a morar ali uma época com o pai, mas depois, quando ele já estava maior, ele resolveu que queria voltar a morar com a mãe, então foi o que aconteceu. Já a Andy, por sua vez, também tinha um filho de um relacionamento anterior, chamado Nathan. O Nathan, então, se tornou ali meio irmão da Becky e eles tinham uma grande diferença de idade. O Nathan já não morava mais ali na casa com a família, pois ele estava morando com a sua namorada. Durante a adolescência, a Becky ela teve alguns problemas ali na escola, ela sofria muito bullying e ela desenvolveu um transtorno alimentar. Ela chegou a ficar internada por conta desse transtorno e ela recebeu tratamento. Então, na época dos fatos, ela já estava com a saúde melhor. A Becky também ela era muito tímida, a ponto de ter dificuldade de fazer algumas coisas corriqueiras, como, por exemplo, pedir alguma coisa em um restaurante, ou mesmo fazer compras no supermercado, comprar roupas ou qualquer coisa assim, que ela tivesse que interagir socialmente. O pai dela, inclusive, mencionou que era mais fácil ela ir a algum lugar caminhando do que comprar uma passagem de ônibus, por exemplo. Tudo isso por conta de sua timidez e essa dificuldade de interagir com outras pessoas. Então, na época dos fatos, que foi em fevereiro de 2015, moravam ali na casa da família a Andy, o Darren e a Becky. Mas era comum que tanto o Daniel quanto o Nathan eles visitassem os seus pais. A Becky ela também tinha um namorado que se chamava Luke, e na época dos fatos, ali em 2015, ela estava com 16 anos de idade. Então já era ali final de fevereiro e ela tinha ido a uma festa do pijama com as suas amigas. Então, quando ela voltou para casa no dia seguinte, ela ainda estava bastante cansada, então ela resolveu que ia deitar mais um pouco. E por volta das 11 horas, a madrasta dela, a Andy, foi até o quarto da Becky, se despediu dela e avisou que ela ia para uma consulta médica. E não muito tempo depois, o Nathan chega na casa da família junto com a sua namorada, que se chamava Shauna. Eles ficam ali pela casa, ouvindo música, fazendo algumas coisas ali na casa, enquanto esperam a Andy voltar. Então, em determinado momento, eles ouvem a porta da frente da casa bater. Então, eles acabam deduzindo que a Becky tinha saído. Mais tarde, quando a Andy e o Daryl eles voltam para casa, eles percebem que a Becky não estava em casa, então eles acham aquilo um pouco estranho. Mas o Nathan ele fala que ela teria saído, ele não teria visto ela saindo, mas como eles ouviram o barulho da porta, eles deduziram que ela tinha saído. Então com isso eles não ficam preocupados de imediato, porém ela não retorna para casa nesse dia. E com isso sim eles ficam preocupados. Então no dia seguinte eles fazem a denúncia de desaparecimento. E a polícia de início ela trabalha com a possibilidade da Becky ter fugido de casa. Isso é bastante comum de ver em casos que envolvem adolescentes. Como parecia que ela tinha saído ali por vontade própria e ela não tinha avisado para ninguém onde ela ia, então parecia possível que ela tivesse fugido. Eles verificam as coisas da Becky e eles dão falta do celular, o laptop e um tablet. Porém, ela não havia levado roupas e também eles encontraram dinheiro que ela estava juntando, que ela estava guardando. Então era bem estranho que ela tivesse fugido sem levar dinheiro e sem levar nenhuma roupa. E também vale lembrar que ela era extremamente tímida. Como o pai dela disse, ela ia preferir caminhar do que ter que conversar com alguém ali para poder comprar um bilhete, uma passagem de ônibus. Então era muito estranho, ela não conseguiria se virar ali numa situação caso ela tivesse fugido de casa. O celular da Becky parecia estar desligado. Sempre que eles ligavam para ela, acabava caindo na caixa de mensagens. Buscas foram feitas e diversas pessoas se envolveram na busca para tentar encontrar a Becky. E o caso ficou bastante conhecido na região e as buscas foram intensificadas, assim como as investigações. Os investigadores, eles chamam ali as pessoas próximas da Becky para uma entrevista,
para saber se eles tinham alguma informação que podia ajudar eles a encontrar a Becky. E eles começam conversando com o Luke, que era o namorado dela. Eles descobrem que ele teria sido a última pessoa a falar com a Becky. Isso porque eles tinham trocado ali algumas mensagens de texto pouco depois que a Andy saiu de casa para aquela consulta. Porém, eles verificam as mensagens e veem que não tem nada de alarmante ali naquelas mensagens. E eles acabam descartando ele como suspeito. Da mesma forma, eles conversam com o pai da Becky, com a madrasta, e os dois também, eles não parecem ter nenhum envolvimento no desaparecimento da menina. Até que os investigadores eles resolvem conversar com o Nathan, o meio-irmão da Becky, e a Shauna. Afinal, eles estavam ali na casa no momento que ela saiu pela última vez. E durante essa entrevista, eles percebem que o comportamento deles é bastante estranho. A Shauna, ela inclusive começa a rir ali enquanto ela responde algumas das perguntas, o que parecia bem incomum para aquela situação. O Nathan estava com 29 anos na época e a Shauna, ela tinha 21 anos. E eles já estavam namorando ali há bastante tempo. Eles tinham começado a namorar quando a Shauna tinha 14 anos e ele 22. E a polícia também acaba descobrindo que o Nathan ele não se dava assim tão bem com a Becky. Ele, inclusive, fala na entrevista que ele considerava a Becky uma menina muito egocêntrica. Ele disse que ela era manipuladora e que ele não gostava do jeito que ela tratava a mãe dele e o pai dela. Então a polícia resolve verificar a casa da família novamente e dessa vez eles encontram sangue na porta do quarto da Becky. E havia uma digital no sangue. E os exames mostravam que o sangue era da Becky e que a digital pertencia ao Nathan. Com isso, a polícia eles detêm o Nathan e a Shauna por sequestro. Isso porque eles acreditavam que a Becky ainda estava viva. Eles questionam novamente o casal e dessa vez eles fazem uma busca na casa deles. E a casa deles era muito bagunçada, porém um cômodo da casa se diferenciava ali dos outros e esse cômodo era o banheiro. Isso porque o banheiro estava extremamente limpo e bem organizado. Na casa, eles também encontram ali um recibo de compras. E eles vão até a loja onde teriam sido feitas essas compras. Eles verificam as imagens das câmeras de segurança. Então, eles veem que o Nathan teria feito aquelas compras. E ele tinha comprado um par de luvas, máscara e óculos de proteção. Além disso, ele comprou uma serra circular. Com isso, dessa vez a polícia prende o Nathan e a Shauna por suspeita de terem tirado a vida da Becky. Bom, o Nathan ele acaba confessando ali em parte o que teria acontecido. Ele diz que a ideia dele era sequestrar a Becky para dar uma lição nela, só para dar um susto, para que ela aprendesse a tratar melhor o Daryl e a Andy, a mãe dele. E ele disse que as coisas saíram do controle e ele acabou estrangulando ela. Mas os investigadores eles descobrem que a história real não era bem essa. Eles descobrem, principalmente através de troca de mensagens ali que o Nathan e a Shauna tiveram nos últimos meses, que os dois eles tinham uma certa obsessão por adolescentes. Eles tinham um certo desejo, eles conversavam ali sobre sequestrar uma adolescente e abusá-la. E eles acabaram percebendo que seria mais fácil fazer isso com a Becky, já que eles tinham mais facilidade de acesso a ela. Então, naquele dia que a Andy saiu para a consulta médica, depois que ela saiu, eles entraram na casa, algemaram a Becky, fizeram o que eles tinham planejado fazer, e depois o Nathan teria estrangulado e usado uma faca 15 vezes contra ela. Eles então colocaram o corpo da menina no carro do Nathan e voltaram ali para a casa da família e agiram normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então o Daryl e a Andy chegaram em casa, perceberam que a Becky não estava e eles disseram que a Becky tinha saído e ainda não tinha voltado. Depois, mais tarde, eles se despediram e foram embora para casa com o carro do Nathan, levando o corpo da Becky. Então, no dia seguinte, lá na casa deles, eles dividiram o corpo da Becky em partes. Eles depois colocaram as partes ali em sacos de lixo e acabaram descartando na casa de um dos seus vizinhos. Esse vizinho, ele tinha um local ali nos fundos da casa que era tipo um pequeno galpão, assim, onde ele guardava algumas coisas. Então, acabou sendo encontrado ali o saco de lixo com o corpo da Becky. Eles foram a julgamento em outubro de 2015.
O Nathan, ele manteve a sua história, ele assumia que tinha sequestrado a Becky, mas disse que teria tirado a vida dela quase que acidentalmente, que ele não tinha planejado aquilo. Já a Shauna, ela negava completamente o seu envolvimento. Porém, o DNA dela foi encontrado nos sacos de lixo onde estava o corpo da Becky. A Shauna, ela recebeu uma sentença de 17 anos de prisão, enquanto o Nathan recebeu prisão perpétua com um mínimo de 33 anos. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva, aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo!